Olá pessoal, tudo bom? Bom, então agora a gente vai fazer o comentário do segundo artigo, né, que foi passado para vocês lerem, né, que é o artigo sobre o custo-benefício de aeronaves, que foi publicado na revista Produção lá em 2011. E, e é um artigo de acesso aberto, né, então o link vai estar aqui embaixo. E esse artigo ele é bastante interessante por alguns motivos, né? Eu li os fichamentos e as análises que vocês fizeram e acho que isso vai servir de base para fazer alguns comentários. Primeiro é sobre a versatilidade da técnica DEA. Então, esse artigo, o objetivo dele é analisar um conjunto de aeronaves, né, e para analisar o custo-benefício dessas aeronaves, para ver qual dessas aeronaves seria melhor. Então, ele pode ser visto, esse artigo, também como um exemplo de uma análise multicritério. Então, se eu fosse escolher uma aeronave para comprar, né, se eu tivesse várias opções de aeronave para comprar, então qual dessas aeronaves eu compraria? Qual seria a melhor opção de escolha? Então eu vou analisar os critérios, né, os pontos positivos e os pontos negativos de cada aeronave e fazer essa análise custo-benefício. Um detalhe, né, que realmente confunde é que esse tipo de análise eu não posso chamar de uma análise de eficiência. Porque eficiência, como eu falei para vocês, ela tem um cunho gerencial, né? Então, quando eu falo de eficiência de DMU, eu parto do princípio de que tem algo gerencial, né? Que as unidades são tomadoras de decisão e, no caso, as DMUs que a gente está usando nesse artigo, que são as aeronaves não são tomadores de decisão, né? Quem é tomador de decisão é quem vai comprar a aeronave. Então, quem está fazendo essa análise de custo-benefício para saber a melhor aeronave para comprar. Então, eu não posso falar nesse caso de eficiência, eu falo realmente de custo-benefício. Qual é a aeronave que tem o melhor custo-benefício? Então, o objetivo é fazer essa ponderação de custo-benefício. E, dado que não é uma análise de eficiência, eu não preciso, por exemplo, ter uma relação de que os inputs estão produzindo os outputs, né? Eu não preciso ter essa relação de produção, de causa e efeito, né? Quer dizer, os inputs e outputs não necessariamente têm que ter uma relação. Então, eu não preciso fazer a análise como foi feita lá no artigo anterior, que se usou regressão para fazer a validação, né, e que os inputs têm que ser necessariamente gerar os outputs. Então, não necessariamente eu tenho que ter esse tipo de análise, não necessariamente eu tenho que ter esse tipo de relação. Então, nesse caso, os inputs e os outputs podem ser desconectados, mas eu não posso chamar isso de eficiência. Então, DEA, como eu falei para vocês, não necessariamente serve para se analisar eficiência. Então, nesse caso, é uma análise de custo-benefício, né, com o objetivo de verificar a melhor aeronave para se comprar. Alguns comentários importantes, né? Então, primeiro, né, como eu falei para vocês, inputs e outputs, no caso, inputs representam pontos negativos das aeronaves e outputs representam pontos positivos da aeronave. No caso, pontos negativos da aeronave basicamente se referem a custos, né? E o custo tanto de comprar a aeronave, o custo de venda, o preço dela, quanto o custo de manutenção, os custos de operação dessa aeronave. Então, esses são os meus dois inputs. E os outputs se referem a, vamos dizer assim, benefícios, fatores que alguém olharia, né, são requisitos que alguém olharia desse produto, né, porque a gente está falando de uma análise de produtos, então são requisitos desse produto que alguém consideraria para comprar. E no caso, a gente
olhou que seria a velocidade de cruzeiro, seria a razão de subida com um único motor, seria o payload, que é a capacidade de carga. Então, tudo isso, essas variáveis, são variáveis que alguém olharia para decidir comprar aquela aeronave. Só um contexto, né? Esse artigo, eu também tive participação, e a professora Daisy também, e ele nasceu de uma iniciação científica de um aluno de graduação que fazia engenharia aeronáutica. E então foi uma ideia, assim, até então, que eu nunca tinha visto na literatura, de aplicar a ideia nesse contexto de avaliação de aviões, né? De avaliação de aeronaves. Bom, então definidos os inputs e os outputs, né, os custos e os benefícios. Um outro tipo de análise importante, como eu falei para vocês, já que é uma análise de custo-benefício, não é uma análise de eficiência, não necessariamente eu tenho que fazer aquela análise de regressão para que os inputs estejam gerando outputs, mas a análise de correlação é interessante. Por quê? Porque tanto entre os custos quanto entre os benefícios, né, tanto entre os inputs quanto entre os outputs, talvez eu possa ter redundâncias, ou seja, os inputs podem estar muito correlacionados entre si, ou os outputs podem estar muito correlacionados entre si. Então, e se eu tiver inputs demais ou outputs demais, isso diminui a discriminação do modelo, né, como a gente já tinha discutido lá na análise do primeiro artigo. Então, quanto mais enxuto for o modelo, melhor, mais eu consigo ter um bom resultado de discriminação das variáveis. Então, é legal fazer essa análise de correlação, né, para verificar essas redundâncias, justamente para deixar esse modelo enxuto e ter um bom poder de discriminação. Então, feito todas essas análises, a gente chegou a esse modelo, né, com 2 inputs e 3 outputs para analisar o custo-benefício de aeronaves. Outra questão é a escolha do modelo. Então foi escolhido o modelo BCC orientado ao input. Por que BCC? Porque se considerou que custos e benefícios não são proporcionais, né? Então vamos dizer assim, eu preciso pagar cada vez mais caro por um benefício um pouquinho melhor. Então, eles não crescem na mesma proporção, eles não são proporcionais. Eu poderia ter usado o CCR nessa análise, então essa é uma discussão interessante. Já que é uma análise de custo-benefício, eu poderia ter analisado o CCR. E não levar em consideração que custos e benefícios não crescem na mesma proporção. Então, se eu quisesse fazer uma análise fria de custo e benefício, eu usaria o modelo CCR e chegaria lá no melhor custo-benefício, descontando essa questão da escala. E escala, no caso, eu considero o preço. Só que para essa análise de custo-benefício, pelo menos em relação a esse artigo, a gente considerou que a gente poderia ter diferentes perfis de consumidor. Então a gente poderia ter alguém que está interessado em aviões mais caros e que estejam lá na vanguarda da tecnologia, né, que estejam lá na vanguarda dos benefícios e que está disposto a pagar um pouco mais por isso. Que a gente também tem consumidores que querem comprar o avião mais barato possível e querem o melhor avião dentro daquela faixa de preço baixa, e que também tem aqueles consumidores que estão lá que querem pagar um valor mais ou menos médio por aquele avião. Então, como a gente tem essas 3 faixas de consumidores, né, que os consumidores que estão interessados em alta tecnologia e não se importam tanto com o preço, os consumidores que não querem muitos benefícios e querem e que estão preocupados principalmente com o preço, e aqueles que realmente querem o melhor custo-benefício, então o modelo BCC vai me dar aviões eficientes nessas 3 faixas. Por quê? Porque o modelo BCC
ele trabalha com retornos variáveis de escala. Então ele vai me dar os melhores aviões de retornos crescentes de escala, de retornos constantes de escala e de retornos variáveis de escala. Só que não faz muito sentido a gente falar de retorno constante, retorno crescente, retorno decrescente aqui, porque a gente não está tendo uma relação de produção, né, diferente de outros modelos que a gente vai ver. Então, não existe uma escala de produção, porque nada está sendo produzido, é só uma relação de custo-benefício. Então, escala baixa, no nosso caso, ou seja, retornos crescentes de escala, significa preços baixos. Então, são aqueles aviões baratos que vão dar um pequeno benefício. Retornos constantes de escala é aqueles que estão mais ou menos no meio. E retornos decrescentes de escala, ou seja, escala alta no caso, são aqueles aviões de preço baixo que vão estar lá vão dar as variáveis de benefício, né, que é velocidade de cruzeiro, payload, vão dar super alto, mas que eles vão custar bem caro por isso. Então, quando a gente usa o modelo BCC, a gente não discrimina nenhum tipo desses perfis de consumidores. A gente vai dar os melhores aviões baratos, médios e caros. Então a gente vai ter os melhores aviões nas 3 faixas de valores, que são as 3 faixas de escala. Se a gente usasse o CCR, a gente iria fazer uma análise de custo-benefício mais fria e provavelmente a gente ia chegar em menos aviões na fronteira, né? Menos aviões na fronteira, mas só os que estão lá no meio, né? Os que têm retornos constantes de escala, a gente iria identificar como sendo bom. Poderia fazer, mas se optou e se justificou por usar o modelo BCC nesse caso. Mas, nesse caso, acho que seria plenamente justificável usar o modelo CCR nessa análise. E se analisou uma orientação ao input, então orientação ao input a gente vai ver, mantendo o mesmo nível de benefícios, qual seria a possibilidade de redução de custos de uma determinada aeronave. Então a ineficiência é o quanto que eu poderia reduzir de custos, tanto do preço quanto do custo de manutenção, do custo de operação da aeronave, equiproporcionalmente, né, porque o modelo BCC é um modelo radial. Então, quanto que eu poderia reduzir desses 2 inputs equiproporcionalmente? Essa vai ser a minha medida de eficiência, né, para uma determinada aeronave se igualar a outros da mesma faixa de custos que ele. Então, um avião barato que é ineficiente, ou seja, que tem um custo-benefício menor que que tem um custo-benefício de 0,70, por exemplo. Então, esse 0,70 representa o quanto que eu poderia reduzir, tanto do preço quanto do custo de operação da aeronave, para ele ter um custo-benefício tão bom quanto outros que estão na mesma faixa de valor que ele. Ou seja, que tem a mesma escala entre aspas, né? Que tem a mesma escala que ele. Então, essa foi o motivo de se justificar o modelo BCC. Um outro comentário, né, também em relação à metodologia, é que foram feitas várias análises. Então, não dá para se comparar aeronaves diferentes numa análise de custo-benefício, né? E aí eu puxo lá até para aquela discussão lá do primeiro artigo da homogeneidade. Então, nesse caso, as DMUs têm que ser homogêneas. Então, os aviões têm que estar sob os mesmos pressupostos, vamos dizer assim, sob as mesmas condições de contorno. E o que são essas condições de contorno para os aviões? É o porte do avião. Então, a gente divide os aviões entre turbohélice e a jato. Então, são completamente diferentes as categorias, não dá para comparar. E dentro dos ajatos, a gente divide em 3 categorias, né? Regional, narrow body então são 3 categorias de análise, né, para a gente poder... e wide body, né? Essa é a palavra que eu tinha esquecido. Mas são essas 3 categorias de análise
que representa os diferentes tamanhos de avião, que é o que eu preciso para garantir uma certa homogeneidade. Bom, então, feita essa separação, uma outra separação que foi feita é que é o seguinte: os meus outputs e os meus inputs também, né, tanto o meu custo de operação quanto alguma das minhas variáveis de benefício, dependem da rota que a aeronave faz. Então, dependendo da rota, se ela for maior ou menor, as minhas variáveis mudam. Então é interessante fazer uma análise também para vários níveis de rota, né? Para vários alcances que a gente chamou, né? Então, por quê? Porque geralmente as aeronaves trabalham numa única rota, assim, então elas trabalham... algumas aeronaves trabalham em rotas maiores, outras em rotas menores, e talvez o melhor custo-benefício varie, né, dependendo dessa rota. Então a gente não precisa ter um avião que seja o melhor para todas as rotas, porque às vezes a empresa está querendo comprar, né, a companhia aérea está querendo comprar uma aeronave por uma rota específica. Então é interessante fazer essa análise para a gente ver a questão da rota, a questão de qual a melhor aeronave para uma determinada rota. E também é interessante a gente ver qual seria a melhor aeronave no geral, né? Então a gente poderia fazer essa análise de várias rotas, né, para a empresa poder ter essa noção de qual é a melhor aeronave que ela iria comprar. Um detalhe que alguns de vocês mencionaram, né, acho que vale a pena mencionar, é que uma das limitações do artigo que foi colocada no artigo é que não se considerou que as aeronaves que não se considerou pesos diferentes para cada aeronave. Então se considerou pesos únicos para cada aeronave. Então essa afirmação ela tem que ser vista com determinado cuidado. Por quê? Porque como o pressuposto básico do DEA é que ele dá os pesos mais vantajosos para cada unidade, para cada input, para cada output. Então o DEA aí ele estava livre para dar o peso mais vantajoso para cada input e para cada output. Então os pesos foram diferentes. Então cada aeronave deu um peso diferente para cada input e para cada output. O que a gente poderia fazer é dar algumas restrições a esses pesos, ou seja, a gente dá algumas limitações diferentes para esses pesos. Então, por exemplo, a gente poderia obrigar o peso de uma determinada variável ser maior do que da outra, ou o peso de uma determinada variável ser maior que o dobro do que o peso da outra. Então a gente poderia ver o nível de importância das variáveis a partir dessas restrições aos pesos. Então o nível de importância não é o peso que a gente vai dar, mas é os limites ao peso que o DEA pode dar. Então o DEA vai dar o peso mais vantajoso para cada unidade, inclusive ele pode dar pesos zeros para alguns inputs e para cada outputs, mas a gente pode restringir esse poder do peso que o DEA vai dar, dando algumas restrições aos pesos. Então a gente vai aprender isso, né, mais para frente do curso, como dar essas restrições aos pesos, e é uma possibilidade para essa análise a gente dar essas restrições aos pesos e fazendo algum tipo de análise que a gente consultasse realmente os compradores para ver quais são os benefícios e custos que eles mais valorizam. Então aí a gente poderia dar uma restrição ao peso, que é um tipo de análise que a gente chama de um método subjetivo de desempate. Subjetivo porque a gente está levando em conta uma opinião externa. Mas isso não foi feito nesse artigo, mas é uma possibilidade aberta. Mas só assim, para ficar bem claro que
Quando a gente fala em considerar o nível de importância das variáveis, a gente não está falando do peso em si, mas de limites que o DEA pode dar na atribuição desses pesos, porque o DEA vai dar o peso mais vantajoso para cada unidade, no caso, para cada avião. Foi utilizado um modelo de desempate, né, novamente, assim como no outro trabalho foi utilizada a fronteira invertida, né, que a gente vai falar mais dela um pouco mais à frente, mas a fronteira invertida é um método para desempatar. Então foi o único método que foi utilizado. E falando rapidamente do resultado, né, que é um resultado bastante interessante, é que os aviões mais, eu ia até falar mais eficientes, né, mas não é o caso, mas às vezes a gente comete esse ato falho, porque realmente a gente associa muito o DEA a essa questão da eficiência, mas os aviões de melhor custo-benefício para todas as escalas, né, para todas as faixas de valores, para valores baixos, médios e altos, são aqueles de produção interrompida e tecnologia não defasada. O que isso significa? Né, que aquelas aeronaves que não estão mais sendo produzidas pelas empresas, elas têm uma redução de custo bastante significativa e não têm uma redução de benefícios tão significativa. Então, se torna bastante vantajoso comprar essas aeronaves que já não estão mais sendo produzidas. Mas, por outro lado, as aeronaves de pior desempenho, de pior custo-benefício, é aquelas que já deixaram de ser produzidas há muito tempo. Então, essas já estão com a tecnologia muito defasada, então elas têm um péssimo custo-benefício. Então, foi esse tipo de análise que se pode fazer com a DEA, né? Então, nesse caso da aplicação de aeronaves. Então, foi um artigo publicado aí na revista Produção em 2011, resultado de uma iniciação científica. Então é isso, obrigado e até a próxima.